Olá, bem-vindos a mais um programa Franquias em Foco, um programa que fala de oportunidades de negócio no mundo do franchising. Participe ao vivo do nosso programa acessando o nosso site www.franquiasemfoco.com.br e mande perguntas aqui ao vivo também. Embaixo da tela você pode estar fazendo as suas perguntas e a gente responde aqui ao vivo. E a gente vai falar de dois temas aí bastante interessantes, bastante atuais. No primeiro bloco nós vamos falar sobre franquias, sobre sucesso em franquias. E eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado o Maurício, ele que é sócio-diretor administrativo e financeiro da Praxis Business. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Zé Paulo, é um prazer. Eu que agradeço aí aceitar o convite de estar aqui no nosso programa, a gente bater esse papo aqui bastante interessante sobre sucesso aí em franchise. Bom, a gente estava batendo um papo aqui, Maurício, antes de começar o programa, e aí você comentou, quer dizer, apesar de a gente ter uma cara jovem, a gente já está há algum tempo aí nesse mercado, e aí eu queria que você falasse um pouquinho da tua história, quer dizer, você é um profissional especialista em resultados, área financeira, ingressou no mundo do franchise. Fala um pouquinho da tua trajetória profissional até chegar ao franchise hoje aí no teu dia a dia. Tá legal, Zé Paulo. Eu sou engenheiro mecânico. Desde garoto gostava de mexer em carro, então fui fazer mecânica para poder aprender a mexer no motor do meu carro. E depois de ter feito engenharia, fui trabalhar em metalúrgica. De metalúrgica acabei entrando em produção. De produção acabei entrando em franquia, uma rede que trabalha com confecção. E dessa rede eu percebi que o negócio é muito mais do que produção, né? Na hora que a gente fala em produção, a gente tem que falar de gente, e na hora que tem que pensar em gente, a coisa é um pouco mais, vamos dizer assim, exige um pouco mais de atenção do que simplesmente trabalhar com máquinas. E foi daí que eu saí da engenharia e entrei na parte de produção, na parte de gestão e franquia propriamente dito. Disso foi de uma para outra, né? De uma franqueadora para outra franqueadora. Acabei trabalhando na área de gestão mesmo de franquias, abertura de novas unidades, mergulhei realmente no franchise, consultorias, e hoje sou sócio da Praxis Business, que é uma consultoria especializada em gestão de canais e também em franquias. Muito legal. Você colocou um negócio bastante interessante agora, quer dizer, fala em área financeira e tal, a gente sempre pensa em resultados, é uma área muito focada em resultado e tal. E por outro lado também tem pessoas que exigem todo um cuidado e tal. Como é que consegue resultado através de pessoas? Perfeito, ótima pergunta. O que a gente entende é que é o seguinte, a gente trabalha lá o que a gente chama de tripé do sucesso. A gente chama que para fazer um negócio dar certo, e aí a gente pode falar no franqueado ou no franqueador, né, qualquer tipo de negócio, a gente vai ter sempre 3 pilares. A gente vai ter um pilar finanças, que a gente chama de negócios, então o negócio tem que estar bem estruturado, com margens boas, com possibilidade de ganho, né? Então os cálculos bem feitos. Um segundo pilar, que é um pilar de pessoas, então, ou seja, tem que ter pessoas treinadas, motivadas, preparadas para fazer aquilo que eu tenho como desenhado no meu negócio. E um terceiro pilar, que é o pilar de vendas. Então, você não pode esquecer nunca que eu tenho que vender. Se eu não vender, eu não trago dinheiro para dentro do meu negócio. E eu acho que um grande ponto de atenção é que muitos negócios são montados, às vezes, focados num pilar somente. Um negócio com finanças somente, ele não vai para frente se ele não tiver pessoas treinadas, motivadas, e principalmente se não vender. Da mesma forma o inverso, se ele tiver muito foco em venda, mas de repente não parar para pensar que eu tenho que ganhar dinheiro também, não adianta só vender a qualquer custo, de repente não fechar a conta. Ou o outro lado, vender com uma estrutura de custos, mas pessoas insatisfeitas, pessoas infelizes, isso vai ser passado para o meu cliente e automaticamente eu vou estar provavelmente perdendo aí no médio e longo prazo. Muito legal. Olha, a maioria das pessoas que assistem ao nosso programa são investidores, são pessoas que querem empreender e vê no franchise uma oportunidade bem interessante e até de certo modo segura por ser um modelo testado, comprovado de sucesso. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a sua visão do franchise, quer dizer, e o momento que o Brasil vive. É um mercado profissionalizado, realmente a gente pode observar que os franqueadores de uma maneira geral têm experiência realmente e estão vendendo um know-how, quer dizer, eu queria que você passasse a sua avaliação, como que você vê o franchise um dia no Brasil? O que a gente vê assim, a gente vê uma evolução muito grande no franchising brasileiro. Primeiro porque é um mercado que cresce a 2 dígitos durante anos, diferentemente do nosso PIBinho, né? A gente tem aí uma expectativa, por exemplo, para este ano, segundo o pessoal da ABF, da Associação Brasileira de Franchising, uma expectativa de crescimento nesse ano na faixa dos 15% para 16%. Ou seja, se a gente vem com crescimentos acima de 10%, acima de 15%, isso só mostra o quanto este negócio está se consolidando, está se profissionalizando.
A gente tem algumas demonstrações claras do quanto isso está ficando profissional. As feiras, as redes que estão vindo, as redes internacionais, a feira, como uma citação, hoje a feira de franchising brasileira ela já é citada como a maior feira de franchising do mundo. Maior do que a feira de Paris, maior do que a feira dos Estados Unidos, ou seja, nós hoje temos a maior feira em número de pessoas que visitam, em número de estandes, né? Então isso só comprova o quanto esse mercado está em expansão. Vem se profissionalizando sim, logicamente que a gente tem redes mais profissionalizadas, redes que estão realmente investindo, algumas redes até com aporte de fundos de investimento, e isso muda totalmente o cenário quando você pensa, por exemplo, numa Chili Beans, que vem com um fundo e coloca lá 30% do valor da Chili Beans em grana, ou seja, compra parte dessa empresa para ajudar nessa gestão. É só um exemplo, a gente pode citar aqui uns 10, uns 20, um exemplo de umas 20 franqueadoras que receberam ou que foram negociadas nos últimos meses. Então isso só mostra o quanto esse mercado está se profissionalizando e o potencial que tem ainda mais de crescimento nos próximos anos. Para quem busca uma franquia, o que tem que se levar em consideração para decidir a franquia ideal? Perfeito, ótima pergunta. Eu costumo dizer o seguinte, é sim importante ter paixão pelo negócio. Eu acho que você não pode pensar simplesmente, acho que aquela pessoa que pensa, eu vou comprar uma franquia porque eu estou cansado do meu chefe, sabe, eu quero largar o meu emprego, esse é o caso de insucesso típico, porque ele não parou para pensar ainda que trabalhar dentro de uma rede, ou seja, ser franqueado, ele vai ter que respeitar regras de uma franqueadora e ele vai se dar de cara com o pior chefe que existe, que é o cliente. Né? Alguns dizem que, perguntam assim, cliente é Deus? Não, Deus perdoa. Né? O cliente não, o cliente ele vem e ele diz, isso eu quero, isso eu não quero. E eu acho que assim, saber lidar com o cliente é um ponto importante. Né? Acho que é importante sim gostar do negócio, porque essa pessoa que vai fazer esse investimento vai ficar nesse negócio por pelo menos 3 anos, 5 anos, 10 anos, ou talvez para o resto da vida, mas vale a pena também fazer uma boa pesquisa, estudar, conversar com outros franqueados dessa marca e entender o quanto esta franqueadora é séria. Né? O que a gente vê aqui é uma relação que você está firmando. Quando o franqueado vai lá e assume a compra de uma franquia, logicamente passando por um processo seletivo, essa franqueadora aprovando, a gente costuma dizer que é como se fosse um casamento. Né? E um casamento você não toma decisão assim, de impulso. Né? Tem que ser bem estudado, tem que ser bem investigado antes de se fechar um contrato. Quer dizer, e antes de escolher uma franquia, definir para compra, o que você sugere? Além de realmente receber a circular de oferta, fazer algumas ligações e tal, o que você acha que são os passos interessantes para ter uma escolha um pouco mais segura? Eu costumo dizer que, vamos lá, o candidato, né, essa pessoa que está buscando uma franquia, ela começa a interagir com essa marca desde o momento enquanto ela é consumidora. Né? Então, enquanto consumidor, você gosta de ser atendido pela marca, o produto te satisfaz, e aí você começa num processo de namoro. E esse processo de namoro é você, por exemplo, mandar uma ficha, entrar no site dessa franqueadora e mandar uma ficha com intenção de ser franqueado. Já começa por aí, onde a franqueadora vai te retornar. Como ela te retorna? Se ela te retorna, digo isso porque tem redes que colocam no site lá, dizendo que seja franqueado. Você manda a sua ficha e sequer respondem. Então, se a pessoa sequer está respondendo, né, a franqueadora sequer está respondendo para que você abra um negócio, um processo ainda de seleção, de entrada, de prospecção aqui, imagina quando você for franqueado. Então, eu acho que, assim, se no namoro você já está sentindo alguns ruídos, imagina no casamento. Né? E aqui a gente diz o seguinte, tanto importante é para o franqueado quanto para o franqueador fazer uma listinha que a gente brinca assim, do que eu quero encontrar do outro lado. Né? Da mesma forma que a gente fala num relacionamento, o que eu não abro mão, tá? E o que para mim seria importante, mas vamos colocar assim, é negociável. Né? Então de repente fala, não, eu quero uma franqueadora que me dê esta possibilidade, que me dê esse tipo de suporte, isso eu não abro mão. Tem que investigar. Né? Da mesma forma a franqueadora, na hora de escolher seus franqueados. Também, que tipo de perfil é o perfil ideal para trazer franqueados? Não, eu preciso de uma pessoa que tenha X em dinheiro, que tenha esse determinado perfil empreendedor ou gestor, o que seja. E eu acho que isso é importante antes do namoro começar. É importante estabelecer as características essenciais, principalmente, antes do namoro começar. Porque depois que começa, a tendência é a gente acabar se envolvendo nisso e o processo andar rápido demais e passar por cima de alguma característica ou outra. Muito bom.
Fala um pouquinho dos erros. Quais são os erros mais comuns que os franqueadores cometem e isso daí pode até acarretar aí a quebra do negócio? Tá legal. O que a gente vê é comum entender, primeiro que assim, a gente dizer, falar de franqueador que não tenha sequer caso aí de distrato, eu vou dizer assim, é um pouco raro, né? Até porque a gente tem que entender o seguinte: o processo de franchise é um processo estruturado, ele, entre aspas, ele garante maior sucesso, justamente porque ele é um negócio já testado, consolidado, e esse é o grande atrativo do franchise, mas existem casos de insucesso, né? E esses índices não são tão baixos assim, logicamente são muito mais baixos do que se o empresário investir por si só. Mas grandes erros por parte da franqueadora muitas vezes estão focados no acelerar o processo de expansão e acabar atropelando algumas etapas. A gente costuma dizer, se o processo de expansão está bem definido, né, a busca pelas pessoas certas, pelos pontos certos, e eu respeitar isso tudo, né, pode ser que a minha expansão não seja tão ágil quanto eu gostaria como franqueador, mas o risco de ter um franqueado depois problemático ou de um ponto de uma franquia problemático, né, isso diminui. Então a gente costuma dizer o seguinte: existe sim meta de expansão, ou seja, quero abrir X unidades por ano e assim por diante, mas eu acho que tem que ser pesado um pouco o aspecto também, um pouco mais subjetivo da coisa, né? A qualidade desses franqueados, a qualidade dos pontos que eu estou buscando e não puramente o número de franquias que eu estou abrindo, né? Esse processo muito rápido, ele tende a trazer problemas para dentro da rede, mas é entendível em redes novas. Uma rede nova, ela quer abrir, logicamente, um volume de unidades para poder conquistar mercado. Depois disso, ela pode perceber que cometeu um erro ou outro. Mas se esse processo for bem estudado, a chance de sucesso acaba sendo maior. Muito bom. Pessoal, para você que está nos assistindo agora, eu estou batendo um papo aqui com o Maurício Galhardo, ele que é diretor da Praxis Business, uma consultoria especializada em franquias, né? Bom, a gente falou um pouquinho aí a respeito de uma visão geral de franquias e tal, e eu queria que você falasse um pouquinho agora para nós, quer dizer, a respeito até um pouquinho de se o negócio é franqueável ou não, né? Falar um pouquinho do mercado do franqueador. Todo negócio é possível franquear ou não? Eu não vou dizer que todo negócio, mas grande parte desses negócios, né? Eu acho que essa avaliação de franqueabilidade, que é o termo que a gente usa, ela passa por alguns aspectos. Ela tem que ser analisada em questão de mercado, ela tem que ser analisada em questões financeiras, realmente. Você pode ter um negócio excelente na sua mão, mas ele é excelente porque ele está na sua mão. Então, é entender o seguinte: o quanto eu colocar este negócio, eu replicar, eu criar padrões para esse negócio, para que uma outra pessoa possa atuar, o quanto a chance de sucesso é grande, né? E essa outra pessoa ela vai me pagar royalties, né? O quanto isso é viável para essa outra pessoa chamada franqueada, ou seja, ela pagando royalties, né, ela consegue ainda gerar uma boa margem de lucro, ela consegue ainda fazer com que essa conta feche, né? Aí tem toda uma questão, logicamente, de marca, de mercado, que tem que ser estudada, né? Eu diria que muitos negócios são franqueáveis, não todos, tá? Mas muitos. Eu costumo dizer que a gente lá na nossa consultoria, a gente diz que mais importante do que ver se é franqueável ou não, é analisar para entender qual é o melhor canal para se chegar no seu cliente. Às vezes o melhor canal não necessariamente é a franquia. Às vezes o melhor canal é fazer a venda porta a porta, às vezes o melhor canal é fazer via representante, fazer via distribuidor, ou qualquer outro, ou até através de lojas próprias mesmo, né? Então às vezes podem ter outros canais que sejam melhores naquele momento daquele empresário. Muito bem explicado. Quer dizer, o franchise é um canal. É um canal. É um canal. Como tem outros canais, e é muito importante que ser assessorado por uma empresa que identifica junto com o cliente qual é o melhor canal para expandir a marca, a atuação. Muito, muito interessante. Bom, só para a gente entender um pouquinho mais, dos vários canais que existem, a gente pode falar que o franchise é um canal que apresenta vantagens? Sim. A gente pode aqui utilizar o que a gente chama de matriz dos 3 Cs, que dá para a gente explicar direitinho. Quando a gente fala de canal, a gente sempre tem que pensar em cobertura, ou seja, esse franqueador ele quer a maior cobertura, ele quer chegar no Brasil inteiro, ele quer chegar no mundo inteiro, no universo, ele quer abranger o máximo possível de território. Um segundo C, que é o C do controle, então cobertura, o segundo é controle, ou seja, ele quer ter controle sobre a sua rede, sobre a forma que o seu produto está chegando, seu serviço. E o terceiro C, que é a questão custo, né? Que ele quer ter sempre o menor custo. E aí vou dizer, né, a gente brinca e diz assim, entre o Padre Quevedo e diz, isso não existe, porque é difícil você ter uma relação que consiga se equilibrar de tal forma que você consiga ter uma máxima cobertura, um máximo controle com baixo custo. Então, quando você começa a pensar, por exemplo, numa venda porta a porta, você pode ter uma cobertura melhor do que o franchise, porque você vai ter pessoas que vão chegar em lugares
você não conseguiria colocar uma loja propriamente. Só que o controle você acaba perdendo, porque você não sabe necessariamente o que essa vendedora, o que essa consultora está divulgando do seu produto lá na ponta. O custo pode ser mais baixo, então é esse equilíbrio, né? A gente costuma dizer que o franchising é um dos canais que melhor equilibra esses 3 Cs, ou seja, ele começa a ter uma boa relação entre custos, entre controle e cobertura. Você fala assim, qual é o melhor canal? Eu vou dizer, por isso que muitas redes trabalham mais do que um canal ao mesmo tempo. Ou seja, você trabalha o franchising, mas em paralelo trabalha pela internet, em paralelo trabalha uma venda porta a porta, em paralelo trabalha uma venda multimarca. Depende muito do negócio, né? É o que os americanos estão chamando aí, mais do que trabalhar multi-channel, multicanal, é começar a pensar no omnichannel, né? Ou onicanal, ou seja, vários canais, mas que levem a mesma experiência para o seu cliente. Ou seja, você consegue comprar numa loja física ou na internet e ter uma experiência semelhante. Coisas que a gente ainda precisa evoluir um pouquinho. A gente ainda tem situações onde você compra um produto na internet e você chega na loja física e você não pode trocar. Ou o inverso, né? Você quer comprar um produto na loja, só que você entra na internet lá no seu dispositivo, no seu tablet, e você vê que o preço na internet é mais barato, só que na loja eles não fazem o mesmo preço. Então ainda existem alguns desafios aí no franchising e em canais de uma forma geral, para se poder unificar esses canais e criar uma experiência de compra melhor para esse consumidor. E eu tenho a impressão que a questão multicanal é realmente uma tendência mundial essa, né? Tem integração entre os canais, não? Perfeito, é o grande caminho, até porque hoje, assim, não é você que tem a marca, você que tem o produto que escolhe qual é o canal, na verdade é o cliente que escolhe qual canal ele quer, né? Ele que sabe se ele quer comprar pela internet ou de outra forma, né? Você vê, por exemplo, a própria Amazon, que vende o produto pela internet, é famosa por vender produtos pela internet, mas que nos Estados Unidos possui lockers, né, que são armários, onde você compra o produto e pede para entregar no locker. Né? Por quê? Porque eles sabem que eles têm um custo ou uma dificuldade para entregar em grandes centros. Né? Você chega com o produto, mas na hora que você chegar num prédio, no centro de uma cidade grande, é difícil você chegar lá para entregar para a pessoa. Então eles estão criando lockers, ou seja, começa a criar esses mix entre você comprar pela internet, mas retirar o produto na loja física. E eu acho que esse é o grande ponto do futuro aí, né? Você ter essa interação entre os canais e você não necessariamente comprar por um canal só. Você, por mais que compre por um, você faz toda uma pesquisa pelos outros. E esses canais precisam estar falando a mesma língua. Muito bom. Maurício, para o empresário que está nos assistindo, que tem um bom produto, que realmente esse produto ele tem um sucesso muito grande na região dele, e ele pensa em expandir esse sucesso em outras regiões. A gente pode falar que isso já é um bom indicador para se começar um estudo de franqueabilidade ou não? Com certeza, com certeza. A gente costuma dizer que o estudo de franqueabilidade ele começa quando a pessoa começa a vender um produto ou serviço, quando ele tem diz lá, a loja número 1, né, e os clientes começam a dizer para ele, pô, eu queria abrir um negócio desse lá na minha cidade, eu queria levar esse seu negócio, né, ou até a própria família que fala, vamos abrir mais um. Né? Quando começa esse tipo de feedback, eu acho que assim, o negócio já parece, assim, as pessoas, a imagem está muito boa. Então aí eu acho que o grande ponto é, logicamente, começar a fazer um estudo. Né, começar a analisar em que ponto, de que forma, pode buscar um parceiro, uma consultoria para poder ajudar nesse trabalho, ou até mesmo que faça por si, mas que faça um estudo e não simplesmente saia abrindo pontos. Né? Aqui tem uma questão também que é muito importante dentro do franchising, que é a questão jurídica. Né? O franchising ele tem lei, o franchising ele tem certas regras, ele tem certos padrões, né? Até como você citou agora há pouco, você falou a questão da COF, a Circular de Oferta de Franquia, que é um documento oficial que o franqueador entrega ao possível franqueado ou potencial franqueado, para que este analise, como se fosse uma minuta do contrato, ali estão os segredos do negócio, para que ele analise e após 10 dias, nunca menos do que isso, assine e pague alguma coisa para se tornar franqueado. Ou seja, existem algumas regras, né, e isso tem que ser seguido, até para que a expansão não saia de forma desenfreada e depois esse franqueador com uma ideia muito boa, ou com um produto, ou com uma loja, com uma marca muito boa, tenha problema com seus franqueados lá na frente por uma questão de falha de atenção ou de erro ali no início, vou colocar assim, na formatação realmente do negócio. Muito bom. Maurício, a gente está chegando no finalzinho do programa e eu queria que você falasse um pouquinho da Praxis Business, quer dizer, do trabalho que ela faz para o mercado de franchise. Legal. Hoje a gente atua no franchising e redes aí não franchising também, mas vou dizer, dentro do franchise a gente atua em grandes redes das 20 maiores redes do franchising brasileiro, pelo segundo ranking da ABF.
a gente atua em 12 delas. Das 5 maiores de faturamento, a gente está em 3. Então, vou dizer assim, de uma forma geral, a gente está bem cotado, as franqueadoras conhecem, né, de uma forma geral, e isso para a gente é um grande orgulho. A gente atende desde a franqueabilidade, ou seja, de pegar a ideia e transformar em franquia. A gente trabalha muito com capacitação, treinamento, EAD, o que a gente chama de vendas e varejo, treinar a equipe de vendas a fazer venda de uma forma estruturada, de uma forma, vamos colocar assim, que gere resultados. Gestão financeira do negócio, né? Diagnóstico de redes, não é porque eu já tenho uma rede, fala, pô, mas os caras lá da Praxis trabalham com uma questão muito mais de franqueabilidade. Não, a gente trabalha com redes grandes, que a gente entra com a nossa equipe de consultores, a gente cria um diagnóstico, e não só cria um diagnóstico mostrando pontos a serem melhorados, como também a gente coloca a equipe e faz a implantação aí dessas melhorias. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, toma a liberdade de dizer www.praxisbusiness.com.br. Vai ser um prazer conhecê-los. Excelente, quer dizer, então as pessoas, lá no site tem informações adicionais, que as pessoas podem conhecer um pouco mais de tudo isso. Não só informações sobre os nossos produtos, serviços e tudo mais, mas depoimentos de clientes, nossa lista de clientes, muita matéria, muito artigo, vídeos, né? Tem conteúdo de graça lá. A gente costuma dizer que assim, por a gente ser uma empresa que veio o termo Praxis, né? Transformar algo complexo em algo prático. Esse é o nome, quer dizer, o Praxis, né? Essa é a nossa missão. Então, nada melhor que a gente chegar e disponibilizar, realmente. Mesmo que não venha nos contratar, a gente indica, entre no site, tem material lá para quem quer entender um pouquinho de franchising, e fazendo gancho aqui também o nosso livro, Gestão Estratégica do Franchising, tá? Um dos livros aí. E vamos agendar um bate-papo aí sobre o livro, hein? Gestão Estratégica do Franchising, para poder falar um pouquinho aí sobre franchising no passo a passo, desde a parte de concepção do negócio até a formatação e a gestão propriamente dita desse negócio. Muito bom. Maurício, mais uma vez parabéns pela entrevista, uma entrevista bastante didática, onde você colocou passo a passo um pouco da visão de quem busca uma oportunidade de negócio em franquia e também do franqueador, os cuidados e o que deve ter para ter uma franquia de sucesso. Obrigado. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado a todos. Bom, obrigado. E no segundo bloco, fica ligado, a gente vai falar de um tema, de uma franquia que dá água na boca. Ela tem produtos maravilhosos. Daqui a pouquinho a gente está de volta.